O tema da mensagem é do poço ao palácio. Vamos repetir, do poço ao palácio. Muito bem, do poço ao palácio. Então, nós temos a vida de José, não é? José, aquele homem que foi um instrumento nas mãos de Deus, usando como propósito de Deus, não é? Como propósito de Deus. Ele estaria preservando aquilo que Deus queria, que era a formação do povo, a nação de Israel. Deus chamou Abraão, lá de Ur dos Caldeus, trouxe Abraão, ele foi para Harã, depois ele foi para a terra prometida em procura, e veio consigo o seu sobrinho, que deu problema à beça, não é? E Abraão teve um filho chamado Isaque, teve o primeiro filho que era Ismael, filho de Agar, teve outro filho de Quetura, teve um terceiro filho, teve vários filhos. Aliás, Abraão era o símbolo da fertilidade, além de um homem da fé, porque após 100 anos de idade, o camarada começou a fazer filho. O cara começou a ter filho depois dos 100 anos de idade. Você já imaginou um cara 100 anos de idade trocando fralda de criança, dando mamadeira, hein? Dando danoninho, não é? Então Abraão foi esse camarada. Os filhos começaram a aparecer no final da vida dele, não é? E ele viveu muitos anos, mais do que 130 anos, eu nem me lembro agora qual é a idade, né, Jess? Depois você vê aí Abraão, com que idade ele morreu para mim aí no livro de Gênesis. Ele viveu muito. Oi? 175, 175. Ele começou a vida dele aos 100, não é? Que idade? Então Abraão teve Isaque, Isaque teve Jacó, e Jacó, ele foi um homem que teve 12 filhos. Era casado com Léia, Raquel e as concubinas. Mas a mulher que era a paixão da vida dele era quem? Raquel. Com Raquel ele teve 2 filhos, José e Benjamim. E aquela família era uma família, eu tenho uma mensagem em cima disso, que era uma família disfuncional. O que é uma família disfuncional? Ela é desequilibrada nos seus relacionamentos internos e externos. Interno como família e externo. O que deu um problema à família de Jacó não foi brincadeira. Jacó passou um pedaço difícil, mas Deus tinha um projeto. Levante a sua mão agora e diga assim, repita com o seu pastor, Deus tem um propósito para minha família, um propósito para mim, uma missão, e eu vou cumprir a missão que Deus quer me dar, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas. Deus tem um propósito para a igreja, Deus tem uma missão para a igreja, mas tem para cada um de nós. Nossa vida tem propósito, a minha vida tem propósito, a sua vida tem propósito. Você não nasceu para comer, beber e dormir, não. Deus tem um propósito na sua vida. Então Deus tinha um propósito para a família de Jacó, preservar. Só que Deus é presciente, não é? Deus é presciente. O que é isso? Deus tem ciência antecipada do que vai ocorrer no futuro. Aí Deus, como é presciente, viu assim, vai acontecer uma fome terrível e eu tenho que preservar o meu futuro povo de Israel. Aí Deus olhou para a família de Jacó e disse, e eu vou usar aquele menino lá, adolescente de 17 anos. Aí Deus o capacitou, deu a ele dom espiritual, discernimento de interpretação de sonhos. Deu a ele capacitação de gestão financeira, gestão administrativa, que é muito diferente. Gestão financeira não é a mesma coisa que gestão administrativa. Gestão financeira, gestão administrativa, capacidade de compartilhamento, que é a capacidade do camarada trabalhar em equipe, desenvolver expertise na área de equipe, deu capacidade para ele e habilidade emocional. Deus encheu aquele cara de dons. Mas ele tinha que amadurecer,
ele tinha que passar por um moendo. A gente só amadurece sofrendo. Essa pandemia agora é o momento da gente amadurecer. Amadurecer no relacionamento com a esposa. Carlos está carequinho, né? Coitadinho. Está lá, está amadurecendo, né, Carlos? Está amadurecendo com o relacionamento familiar, amadurecendo com o relacionamento com os filhos, amadurecendo com o relacionamento financeiro. Alguns ficaram desempregados, vão ficar 4 meses aí, não é? Ganhando 3 meses, 4 meses, ganhando aquele salário, chama salário de desemprego, mas eu decreto em nome de Jesus na tua vida que vai abrir uma oportunidade melhor do que você tinha. Deus é poderoso e Ele cuida da gente. E cuida do seu povo, que nós somos menina dos olhos de Deus. E aquele homem precisava, como eu disse no primeiro culto, estou fazendo um apanhado do que eu falei de manhã, mas ele era ainda muito imaturo. Ele tinha um problema. Tinha um problema de maturidade, ele é um pouco soberbo, achava-se o máximo. E ele não entendia o propósito de Deus para a vida dele. E ele teve 2 sonhos. E esses 2 sonhos trouxe problema porque ele era bocão. O que é o cara bocão? É aquele que fala no momento impróprio. Ele vai comprar um carro, ele chega para os outros e diz assim, olha, eu vou comprar aquele carro ali, aquele carro é maravilhoso. Aí o outro chega para ele, não compra não, porque aquele carro é batido. Aí o cara, que é bocão, falou que não devia ter falado, o preço está bom, não compra o carro. Quando ele chega daqui a 1 mês, vê aquele irmão que ele disse que o carro era batido, comprou o carro na frente dele. Bocão. Tem uma menina bonita na igreja, todo mundo quer namorar. Ele diz assim, eu vou namorar essa menina que eu vou casar com ela. Ela é show de 12 talentos. Aí vai o outro cara lá e toma a namorada dele. Bocão. O segredo é a arma do negócio. Deus vai te dar uma bênção. Caladinho. Depois que você receber a bênção, aí pode falar que se a bênção está na tua mão, não é? A bênção está na tua mão, está tudo ok. Então, ele era imaturo emocionalmente. E ele criou um problema com o pai dele, criou um problema com os irmãos dele. Aí eles criaram o quê? Odiosidade. Cara com raiva dele. Raiva mórbida. Amargura. Esse cara é um problema aqui em casa. Quem é que tem aqui um problema? Não vai dizer quem é o seu parente, não precisa dizer o nome. Só levante a mão. Quem é que tem alguém na família que é um cara complicado? Levante a mão. Amém. Se na tua família não tem ninguém complicado, então dê glória a Deus. Ser um cara especial, foi abençoado com essa vitória. Então José, ele era esse camarada, que ninguém gostava dele na família. Mas pastor, ele não era abençoado por Deus? Sim, mas era imaturo, precisava amadurecer. Deus precisava, para usá-lo, tinha que amassar. Como é que Deus fez? Deus fez com que ele fosse lá procurar os irmãos dele, o filhinho do papai, que tinha ganhado aquela roupa, não é? Aquela tala toda colorida, bonita, não é? Aquele casaco especial. Eles jogaram ele numa cisterna sem água, venderam para termos dos ismaelitas, não é? E ele foi embora. E foi lá morar na casa de Potifar. Na casa de Potifar ele começou a trabalhar, e ele foi ali, foram vistas as qualidades dele, e ele ficou num lugar importante. Ele cresceu. Depois, mais uma vez, aconteceu mais um problema com ele. Por que aconteceu? Será que ele deu mole para Kojak? Não, ele não deu mole, não. É porque Deus estava preparando o emocional dele. Deus estava fazendo uma prensa nele. Ele estava passando por um momento, meus irmãos, de profunda rejeição, um momento de sentindo-se desamparado, mas Deus estava trabalhando na vida de José. Agora ele vai para a prisão, e na prisão ele conquista com a sua capacidade a situação. Aí, lá ele interpreta um sonho de um copeiro e um sonho de um padeiro. Ele diz, daqui a 3 dias, padeiro, você vai morrer e vai ser enforcado, morto.
e disse para o copeiro: você vai entregar a taça ao rei Faraó. E se cumpriu. Aí, as coisas se... Repita comigo. Na minha vida, eu quero que tudo aconteça no momento de Deus e não no meu momento. Ele ficou zangado. Eu revelei para o copeiro e ele não falou nada de mim para Faraó. Mas o caso é que Deus estava esperando a oportunidade própria. Porque se ele chegasse lá sem algum motivo e tal, ele ia voltar para a casa dele. Não era o propósito de Deus que ele voltasse para a casa dele, mas que ele ocupasse um cargo de relevância naquele império que era o Egito, era o império, era a nação mais poderosa do mundo na época. Aí nos diz a palavra de Deus, meus irmãos, que quando houve um sonho que o Faraó teve, ninguém conseguiu interpretar, Deus, não é? O copeiro disse: eu tenho um cara que soluciona o seu problema. Então manda trazê-lo. Aí nos diz que ele se barbeou, se preparou e chegou e foi lá. Aqui começa a mensagem dessa noite, que demos uma revisada no que falamos de manhã. O que era? Ele estava ali já há 13 anos, bota aí, 13 anos, ficou 13 anos até chegar lá, junto do Faraó. Deus passou ele na moenda 13 anos esperando. Você tem cacife para esperar 13 anos a bênção? Tem gente aqui na igreja que vem e quer a bênção no mesmo dia. Eu quero minha bênção hoje mesmo. Se passou um mês, eu não vou ficar mais nessa igreja, não. A minha bênção não está aqui. A minha bênção está em outro lugar. Não tem, é que isso? Saiba o seguinte: a tua bênção está na tua igreja. É aqui que Deus vai te abençoar. Aqui que é a tua terra. Aqui é o lugar onde Deus plantou os teus pés, para você crescer espiritualmente em todas as áreas da sua vida. 13 anos, agora ele estava diante de Faraó, e Faraó disse: você pode interpretar os sonhos? Eu tinha 7 vacas gordas, 7 vacas magras, bababá. Não, 7 vacas gordas, 7 vacas magras, e espigas maravilhosas e espigas feias. E vocês sabem a interpretação que foi dada. Não vou gastar tempo com isso, daí que vocês sabem. E ele interpretou e disse: olha, as qualidades do homem que você tem que colocar aqui, o Faraó, é um homem que vai saber administrar a fartura, para que quando chegar no tempo da escassez, você tenha a capacidade de sobreviver. Eu quero perguntar a você, nesse tempo que você trabalhou, teve emprego, você guardou algumas economias para algum momento difícil na sua vida? Ou você é daquele que tudo que ganha, gasta? Não é uma boa pergunta? Tem igrejas aí, meus irmãos, que tudo que entra na igreja vai embora. Ele não faz um investimento para uma hora dessa. Está passando apertado. Na vida da gente também. A gente não faz um investimento, não faz nada. Então, quando vem uma hora dessa, a gente está sem provisão, porque não fez previsão. Eu estou sem provisão porque eu não fiz previsão. Então, uma lição que nós aprendemos, nós temos que estar sempre, quando Deus nos dá uma boa soma do que a gente recebe, a gente deve ser fiel a Deus, fazer nosso coisa, mas ter sempre que guardar. Eu gosto muito de falar dessa história do pastor Mário. O pastor Mário, ele é dono de 2 lojas em shopping, e ele tem uma marcenaria que faz obra de marcenaria para shoppings e fazia até para a Rede Globo. E ele tem um hábito muito interessante, ele não bota dinheiro no banco, não. Ele tem um cofre onde a mulher dele não sabe onde está, a sogra não sabe onde está, principalmente sogra, né, Shirley? Não é sogra? Aí ninguém sabe, aí ele bota todo mês uma quantia lá. Agora ficou o shopping está fechado até hoje.
Aonde é que ele foi? Quebrou o cofre. Então está se mantendo, porque tinha o quê? Uma economia. Então você tem que saber esse tempo de pandemia está ensinando a gente a melhorar o relacionamento na casa da gente, está melhorando a nossa administração financeira, está melhorando a questão toda ela de ordem espiritual, e você tem que melhorar a sua competência. Você tem que pegar aí, eu estou assistindo, por exemplo, o Tiago Brunet, que é um coaching, que eu considero um dos melhores do Brasil, não é? Aquele outro que escreve muitos livros, como é o nome dele? Psicólogo e médico. Augusto Cury, estou assistindo Augusto Cury. Camarada que venha me dar sustância. Então você tem que melhorar. É o tempo de melhorar na sua vida. Então, nós temos aí, a vida dele começa agora. Agora, qual foi um dos segredos que nós temos aqui na Bíblia Sagrada na vida desse homem? Ele teve 2 filhos. Um era chamado Manassés. Vamos repetir, Manassés. Passado, repita, passado. Se você não resolver o seu passado, você não conserta o seu presente e não melhora o seu futuro. Para você ser feliz na vida, você tem que consertar o seu passado. Olha o que significa Manassés. Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos, de toda a casa de meu pai. Ele esqueceu o seu passado. Ele pegou o botãozinho trick, desligou o passado para viver um presente melhor e um futuro melhor ainda. Você está carregando mágoa na sua vida? Pastor, eu quebrei em 1995 a minha empresa. Meu filho, começa outra. Pastor, eu contei aqui no primeiro culto, uma irmã, um irmão, 30 anos de casado, uma vez eu recebi no gabinete, estou conversando com ela, disse, pastor, eu tenho um problema muito sério com ele. Eu não consigo melhorar meu casamento. Mas por que, irmã? Por que vocês não melhoram o casamento? Pastor, há 30 anos, na lua de mel, ele disse uma palavra. Meu Deus, há 30 anos tu está levando essa carga na tua vida. Deixa esse fardo aos pés de Jesus. Ele cuida desse fardo para você. Por isso que ele botou o nome de Maná, meu passado. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e prosseguindo para que estão adiante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu tenho meta, a minha meta é Jesus. Eu tenho propósito, alcançar a minha meta. Eu tenho valores, a palavra de Deus. Agora ele tem um outro filho, Efraim, que simbolizava o presente e o futuro. Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Ele começou a prosperar ali. Ali ele constituiu a sua família. Ali ele começou a ser a segunda pessoa daquele reino, que era o mais poderoso. Ele começou, meus irmãos, através da sua sábia administração, fazer o rei do Egito, o faraó, o homem mais rico da terra. Por quê? De tudo que produzia, o pessoal tinha que pagar a lei do 1/5. 1/5 é quanto? 20%. 20% que um agricultor produzia, vou entregar a faraó. É o imposto. Aí ele pegava e guardava aquilo tudo ali. Quando veio o tempo difícil, Faraó estava com o seu celeiro cheio. Aí todo mundo foi negociar com o faraó, levando dinheiro. O dinheiro acabou, agora. Aí José disse, não, só leva comida se você vender a tua terra para mim. Acabou a terra. Não, só leva comida se você vender o teu boi, a tua vaca, a tua ovelha. E depois, meu irmão, resumo da ópera. Faraó ficou riquíssimo. No tempo de crise, você tendo dinheiro, você compra coisa mais barata, por exemplo, 20%, 30%. É lógico. Por quê? Não existe no mercado uma coisa chamada
liquidez. O que é liquidez? Pastor, por que o senhor fala todo esse troço? Porque eu sou minha área econômica, eu tenho que ensinar vocês aquilo que eu sou mais forte. Liquidez, o mercado está líquido. O que é o mercado líquido? Tem muito dinheiro, tem oferta de dinheiro, não é? Mas não tem procura por produto. Aí o cara está com produto, quem tem liquidez, quem tem economia, quem tem liquidez, pode chegar lá e dizer assim, quanto você quer nesse carro? Ah, eu quero 50 mil. Se diz assim, eu dou 35. Mas, rapaz, você está abusando de mim? Não, eu penso que eu dou 35. Quer, não quer, vai-se embora. Pastor, isso é pecado? Não, pecado é roubar. Deixa de ser bobo. Pecado é roubar. Você está fazendo um negócio. Quer, não quer, não quer. Então, o que fazia José? José tinha uma excelente cabeça administrativa financeira e ele cresceu nas suas habilidades. Por quê? Porque ele ganhou experiência na casa de Potifar, porque ele ganhou experiência na prisão. Tem gente que quer crescer, mas não quer trabalhar na expertise que Deus lhe dá. A irmã é dentista. A irmã só pode ser melhor dentista se trabalhar como dentista, fizer curso como dentista, para progredir como dentista. Alan é militar, ele quer ser oficial, vai ter que estudar, para dar um salto. E experiência. Ah, pastor, eu quero ser pregador na igreja. Quer ser pregador na igreja? Começa uma classe da Escola Bíblica Dominical. Se você começar uma classe da Escola Bíblica Dominical com um aluno, e daqui a 6 meses você está com 50 alunos, pode pregar, o cara é bom, hein? Agora tem gente que pega uma classe com 50 alunos e deixa ela com nenhum. E é só ele falando para ele mesmo. É o chamado baba de bode. Você não conhece baba de bode? Baba de bode é o seguinte, lá no interior, quando as cabras e os bodes, elas vão comer as plantas, a planta que ela não come e na folhagem cai, não é? A saliva mata. Porque é de alto teor de acidez. Aqui eu declaro em nome de Jesus que não tem aqui nenhum baba de bode. Quem quer ser próspero em Jesus, levante a sua mão, eu quero ser próspero. Ser próspero, meu irmão, não é ser rico. Tem rico que é próspero e tem pobre que é próspero. E tem rico que não é próspero e tem pobre que não é próspero. Pastor, me explica isso daí. Você pode viver com 3, 4, 5 mil reais muito bem, se você souber administrar. Agora tem gente, meus irmãos, pode ganhar 50 mil, que ele não vai saber viver, que ele não sabe administrar o que ele tem. Entendeu? E ele não é feliz. Então você tem que entender isso. A prosperidade não está no valor do que você ganha. Não é pecado ser pobre. Não é pecado ser rico. Prosperidade está ligada à felicidade que você tem em saber lidar com aquilo que Deus lhe dá no momento da sua vida. Hoje Deus pode te dar 3 mil, amanhã pode dar 5 mil, amanhã pode dar 10 mil, amanhã 15 mil. Que Deus lhe abençoe, mas seja feliz com aquilo que Deus estiver lhe dando. E eu botei aqui para dizer para vocês o que ele desenvolveu na vida dele. Experiência, eu já falei. Inteligência emocional, que ele era ruim, não se dava bem. Habilidades pessoais. Disciplina. Meu irmão, está agora nessa crise aí de pandemia, você está acordando 2 horas da tarde para tomar café, vai almoçar às 5, não é? Toma o café da tarde às 8 e vai jantar à meia-noite. E vai dormir 3h30 da manhã. Já está com Netflix até nos poros. Globoplay, Netflix e os caramba 4. Pastor, isso é pecado? Não, mas demasiado é ruim. Assistir aí os vídeos, pregadores, vai fazer um curso. Eu estou fazendo um curso. Eu estou fazendo um curso de
administração contábil, através de Atos 6. Eu fiz lá minha senha, estou fazendo. Como ler balancete, que eu gosto de mercado financeiro, então eu tenho que saber ler muito bem balancete de empresa, olhar assim, saber pelo balancete que aquela empresa vai dar lucro no futuro, dividendos, ou ela vai estar caminhando para quebrar. Estou lendo. Escuto Hernandes Dias Lopes, é um pregador que eu gosto de assistir, mas assistir hoje é Hernandes Dias Lopes. Pastor, ele é presbiteriano, e eu com isso. Eu como o que é bom que ele me dá, e aquilo que não me interessa, eu faço igual comer peixe. Você sabe como é que você come peixe? Por acaso você vai comer um badejo na tua casa, encontra uma espinha. Aí você vai dizer assim, vou deixar de comer o resto do badejo, porque encontrei uma espinha, então me dá o badejo para mim. Você faz o quê? Bota a espinha no canto do prato e continua a comer o badejo. Ele é presbiteriano, tem umas teologias de vez em quando, que ele não concorda lá, né? Predestinação, mas eu não vou ser dirigido pela teologia dele, mas ele tem coisa muito boa. E tem gente que também não presta você. Outro dia eu vi um irmão pregando, eu mandei até, não foi Rose ria. Mandei para Rose e Roseli Vita. O cara começou a pregar numa igreja, ele falou meia hora de língua estranha. Meia hora de língua estranha. Tinha intérprete para a língua que ele falava? Não. Ele se achou o máximo. Meu irmão, você tem que beber de coisa boa. Coisa que vem nutrir você. Então você tem a disciplina, seja disciplinado, levante cedo, apanhe sol. Faça, caminhe. Você tem que ter, mais do que nunca, aproveitar as oportunidades que Deus lhe dá. Oportunidade, ela passa muitas das vezes uma vez na vida, então essa uma vez que a oportunidade vai passar na sua vida, você tem que aproveitar. Em 1990, eu tive uma grande oportunidade na vida, eu aproveitei 3 anos daquela oportunidade. Em 1998, eu tive outra grande oportunidade. Eu aproveitei a oportunidade. Em 2006, eu tive outra oportunidade. Eu estava preparado para aproveitar a oportunidade. E vocês acham, porque eu estou fazendo esse curso de Atos 6, que é um pessoal evangélico que entende de economia, por quê? Para quando a oportunidade aparecer, eu estar preparado. Quer casar? Prepare-se para casar. Quer ser um empresário, um empreendedor? Prepare-se. Quer fazer um negócio? Olha, estava aqui hoje de manhã, estava aqui na igreja, um irmão que eu gosto muito. Ele até, quando vem à igreja, sempre ele me traz as empadas dele, é o dono da carro da empada. Ele começou aqui, meus irmãos, vendendo na porta da igreja empada. Aí depois ele disse assim, pastor, eu tive uma ideia, qual é? Vou fazer o carro da empada. Aí botou 2 ou 3 pessoas para vender o carro da empada. Agora ele está em shopping. Eu tenho um irmão aqui da igreja que ele me disse assim, pastor, eu tenho um quiosquezinho no shopping. Tenho 3 quiosques no shopping. Nos tempos da vaca gorda, não sabem qual era o lucro líquido dele com 3 quiosquezinhos pequenininho? 50 mil reais. E o que ele vendia? Guaraviton, né? É Guaraviton o nome? Guaravita, né? É, porque eu não tomo aquilo, eu não gosto. Até não sei o nome direito. Guaravita, pão de queijo, bolo. Coisa simples. Coisa simples. Coisa simples, meu irmão. A vida é para quem quer prosperar. Você tem que ter disciplina, tem que ter sonho, tem que pensar, tem que ver na Bíblia. Prosperidade espiritual. Pastor, como é que eu consigo prosperidade espiritual? Lendo a Bíblia, fazendo jejum, mortificando a carne, orando, ouvindo grandes pregadores. Como é que eu consigo prosperidade emocional? Vai assistir os vídeos de Augusto Cury. Vai assistir ele, vai assistir o Augusto Cury, ele tem vários vídeos. Eu assisto os vídeos de Augusto Cury.
Já li 8 livros de Augusto Cury, vai ler, vai estudar, vai se preparar, vai ter disciplina, vai crescer. Ou você quer ser o resto da sua vida, você está numa zona de conforto. Pastor, eu tenho uma casinha para morar, eu tenho um carrinho para viver. Pastor, eu estou aqui, meu irmão, eu tenho 70 a cada dia, eu tenho um sonho para melhorar a igreja de Jesus, que é Monte Oreb, que eu trabalho como pastor, melhorar a minha casa, melhorar a minha família, melhorar tudo tem que melhorar. Vamos repetir, sempre melhorando no Senhor. Ah, mas mais forte, irmão, sempre melhorando no Senhor. Vamos ficar de pé agora. Vamos ficar de pé para falar. Sempre melhorando no Senhor. De pé agora eu quero fazer esse fechamento para dizer as qualidades de liderança dele. Primeira, forte senso de segurança. Ele diz em Gênesis 45, verso 4, agora chegai-vos a mim. Ele tinha segurança, não era um cara inseguro. O cara que é inseguro, ele não vence na vida. Forte senso de identidade. Eu sou o vosso irmão José, eu tenho que ter identidade. Pastor, um pregador chegou para mim e disse assim, pastor, como é que eu posso melhorar como pregador? Aí eu disse para ele assim, o segredo é você. Olha para o teu irmão e diz assim, você quer melhorar na vida? O segredo é você. Querido, se você não quiser melhorar, o segredo é você. Aí eu disse para ele, o segredo é você, você tem que estudar. O segredo é você, você tem que se especializar. O segredo é você tem que ouvir grandes pregadores. O segredo é você. Você só passa de um nível para outro nível se você se preparar para o outro nível. Se você não se preparar para o outro nível, você vai ficar no nível deitado eternamente em berço esplêndido. Você tem que ir para o outro nível se preparar. Aí quanto mais você se prepara, mais você sobe. Você vai se preparar, vai para outro nível. Você vai subindo de nível. Alguma vez eu gostei do que um jogador do Flamengo, Bruno, como é o nome dele? Bruno Henrique falou. Eles empataram com o Vasco, acho que foi 4-4. Aí um cara foi gozar o Bruno Henrique. Aí ele disse assim para o entrevistador, nós estamos em outro nível. Eu, como vascaíno, reconheci, realmente, hoje o Flamengo é o melhor time do Brasil. Mas por quê? Porque melhorou o seu nível. A gente tem que melhorar o nível. Tudo na vida, no espiritual. Agora não vamos... O grande problema do cristão, sabe qual é? Ele espiritualiza tudo. Você acha que toda a capacitação que Deus deu a José, se ele não passasse naquela moenda e não persistisse, ele ia realizar? Ia não. Tudo na vida tem um preço. Então nós temos que estar. Ele foi empático. Ele disse assim para os seus irmãos, agora, pois, vós não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, porque eu não vou cometer vingança. Forte senso de propósito. Aí ele diz assim, para a conservação da vida, Deus me colocou diante de vós, no verso 5 de Gênesis 45. Forte senso de perspectiva. Ainda restam 5 anos, e vou adiante de vós que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra. Gênesis 45, versos 6 e 7. Através da tua providência, tu usaste José, tu deste ao José um propósito de vida, missão para ele realizar, mas tu o preparaste e ele se colocou nas tuas mãos para crescer, para pular de patamar. Eu peço agora que tu coloques no coração, na mente, no entendimento de cada irmão de nossa igreja, esta visão, esta revelação da tua palavra, em nome de Jesus. Amém?